Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro. A gente vai mostrar nessa edição que o Sudão registra protestos violentos após o golpe de Estado. No Brasil, o líder do governo no Senado tenta viabilizar a aprovação da PEC dos precatórios. No Oriente Médio, Bolsonaro visitou um dos estádios da Copa do Mundo do Catar. E você vai ver também dicas para evitar armadilhas na Black Friday. O governo federal admitiu a alta da inflação maior do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o salário mínimo pode ir a R$ 1.210. A Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Economia, elevou de 8,4% para 10,04% a aposta de salto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2021. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo. Caso a expectativa seja confirmada, o piso da remuneração dos trabalhadores brasileiros pode subir dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022. O valor representa um aumento de R$ 110,44 em relação ao salário mínimo atual. Também equivale a mais R$ 63,44 na comparação com os R$ 1.147 propostos inicialmente para 2022 na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A explicação para esse reajuste é o impacto da inflação de 2021, puxada principalmente pela evolução dos preços dos combustíveis, dos alimentos e da energia elétrica. Apesar de maior, o valor deve representar o terceiro ano seguido em que o piso nacional não vai garantir uma reposição do poder de compra à população mais carente. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de novembro. As movimentações podem ser feitas nas agências bancárias, lotéricas ou pelos aplicativos. E hoje também tem a segunda rodada do pagamento do Auxílio Brasil. Devem receber nesta quinta os beneficiários que têm o número de identificação social NIS com final 2. O prazo para beneficiários de auxílio por incapacidade temporária fazerem a revisão pelo INSS termina na sexta-feira. Mais de 95 mil beneficiários que recebem o auxílio por incapacidade temporária precisam agendar e fazer a revisão do auxílio até o dia 19, sexta-feira agora. Destes, 7.200 já realizaram o procedimento e 520 agendaram. Os demais, cerca de 85 mil, precisam se apressar. O agendamento deve ser feito no aplicativo Meu INSS, no site gov.br/Meu INSS ou ainda pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Na data da perícia, o beneficiário deve levar laudos médicos, atestados, receitas e exames, além dos documentos pessoais. Os estados com maior número de convocados são Rio Grande do Sul, com 11.831 beneficiários, São Paulo, com 10.761 e Bahia, com 6.885. O procedimento é destinado aos beneficiários do antigo auxílio-doença que estão há mais de 6 meses sem passar pela perícia médica. Quem não agendar e não fizer a perícia terá o benefício suspenso e depois cancelado. Aposentados por invalidez e pessoas que recebem amparo assistencial ao deficiente não passam por essa revisão. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu nos Estados Unidos com Elon Musk, o fundador da Tesla e da SpaceX, para discutir uma parceria de fornecimento de serviço de internet via satélite para conectar áreas remotas do Brasil. O encontro foi compartilhado pela página nas redes sociais. Faria afirmou que as conversas com a companhia espacial privada americana têm como principal objetivo levar a internet a todas as escolas rurais do Brasil e também às reservas indígenas. De acordo com o ministro, a tecnologia ainda vai ajudar a monitorar o desmatamento ilegal na Amazônia. Sim, com maior conectividade, podemos assegurar a preservação da Amazônia e monitorar a região para evitar o desmatamento ilegal. Um porta-voz do Ministério das Comunicações disse que o encontro foi apenas um primeiro passo e que ainda não há uma data estipulada para a assinatura de um acordo. O serviço de internet Starlink utiliza uma constelação com mais de 1.500 satélites que orbitam em baixa altitude para prover conexão na maior parte do planeta, incluindo áreas remotas.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, promoveu uma série de encontros ontem em busca de uma solução para a votação da PEC dos precatórios. Essa PEC já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e autoriza o governo a adiar o pagamento de precatórios e a alterar também o teto de gastos. Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, se reuniu com os autores de propostas de emenda à Constituição alternativas, José Aníbal, do PSDB de São Paulo, Oriosvisto Guimarães, Podemos do Paraná, e Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe. Bezerra disse que receberá dos senadores uma minuta de nova proposta a ser apresentada à equipe econômica e à equipe política do governo para a avaliação. Também anunciou que se reuniria com um grupo de senadores. Nós vamos continuar conversando, eu vou levar essas informações para a equipe econômica, para a coordenação política do governo, ministra Flávia, o ministro Ciro. E do nosso ponto de vista, vamos continuar apostando na construção desse entendimento. O senador disse dispor de 51 ou 52 votos. São necessários 49 para aprovar uma PEC, mas afirmou que o desejo do governo é ter um apoio mais expressivo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Se não houver nenhum recurso, o projeto de lei segue direto para o Senado. A previsão é de que, com a aprovação, o impacto na arrecadação deve ser de 8 bilhões de reais no ano que vem. A prorrogação valeria até 31 de dezembro de 2023. O Sudão registrou o dia mais violento desde o início dos protestos contra o golpe de Estado que aconteceu em outubro. Na capital, Khartoum, pelo menos 15 pessoas morreram no terceiro dia de manifestações. Segundo um sindicato de médicos partidários da democracia, 11 das vítimas foram alvejadas por disparos de munição real, entre elas uma mulher. A associação acrescentou que as forças de segurança miravam contra a cabeça, o pescoço e o torso. Os atos desta quarta foram menores do que os dos dias anteriores, quando dezenas de milhares de ativistas pró-democracia protestaram. Saímos às ruas hoje em apoio à revolução e para trazer de volta o governo civil, porque o que está acontecendo é totalmente um golpe. E agora, cortaram nossa internet e telecomunicações. Desde o golpe, 39 pessoas foram mortas, entre elas 3 adolescentes, e centenas ficaram feridas. A polícia nega as acusações e a televisão estatal anunciou a abertura de uma investigação sobre os manifestantes mortos. Vamos ver a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. São Paulo teve mais uma mudança repentina no tempo. O tempo esfriou, a máxima hoje não vai passar de 24 graus por causa do aumento de nuvens carregadas que se espalham pela região e tem previsão de chuva. Na cidade do Rio de Janeiro, o tempo continua firme e aí a temperatura pode chegar a 29 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, máxima também de 29 graus nessa quinta-feira. Em Campina Grande, Paraíba, o dia vai ser quente e os termômetros podem marcar até 32 graus. E Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem frio. A máxima é de 18 graus, com céu encoberto durante todo o dia e poucas aberturas de sol. Depois do intervalo, você vai ver dicas para escapar de armadilhas na Black Friday. A gente volta já. Estamos de volta às 8h43, horário de Brasília. No dia 26 tem a Black Friday. Antes mesmo da data, muitas empresas já estão baixando os preços. Agora, será que você está fazendo um bom negócio mesmo? Nessa reportagem você vai ver como se livrar de algumas armadilhas e ainda conseguir fazer boas compras. O comerciante e o consumidor de Dourados estão animados com o tradicional festival de descontos que acontecerá neste mês de novembro. A campanha promete aquecer as vendas em muitas lojas, que aproveitam o período para baratearem os preços e renovarem os estoques do final do ano. Black Friday é um período de grandes promoções, mas nem sempre comprar barato é sinônimo de bons negócios. E passar do limite
pode trazer muita dor de cabeça. Nesta época, encontramos consumidores de todos os tipos, o que compra por impulso ou não pode ver uma promoção, e também aqueles que só adquirem um produto depois de pesquisarem bastante. Eu acho que é quase uma tradição já sair para comprar no Black Friday, quase igual às datas comemorativas de fim de ano. Então, as pessoas já se preparam para gastar um pouquinho mais, às vezes nem tanto acreditam em si nos preços mais baixos da Black Friday, mas mais por uma questão mesmo de já se preparar. Se eu vou comprar algo, por que não esperar novembro para comprar? Você já comprou alguma coisa na promoção só porque estava na promoção e que não precisava? Já comprei sim. Eu não gosto de fazer as coisas por impulso não, né? E a gente sabe que tem muito jogo de marketing por trás de tudo isso. Acho que a gente, pesquisando aí, a gente vai achar coisa boa sim. Essa especialista dá algumas dicas para o consumidor não cair em armadilhas durante a Black Friday e ficar endividado. As lojas estão aí para vender os produtos delas e elas vão usar todas as estratégias de marketing disponíveis para nos levar a comprar, a consumir. Então o mais inteligente é que nós tenhamos as nossas próprias estratégias para nos blindar disso. Outra dica importante é que, se possível, você faça o acompanhamento do preço daquilo que você quer comprar, porque sendo assim, você vai conseguir entender se o preço que vai estar lá, escrito lá como promoção, é uma promoção de verdade ou é só uma estratégia para aproveitar esse período de Black Friday e fazer com que você compre produtos no mesmo preço ou até mais caros do que estava antes. Outro alerta que a educadora financeira faz é referente a compras parceladas. Ela diz que parcelas baixas, somadas, podem resultar em um valor bem salgado. É muito comum nesse período a gente chegar nas lojas e só olhar o valor da parcela. Aí você olha e pensa que está barato, aqui é 12 de R$ 39,90. Mas espera aí, o valor final dessas parcelas diz que aquela aquisição é realmente um bom negócio para você? Porque olha o que você está fazendo, você está se comprometendo o seu salário do ano que vem inteiro com parcelas que agora parecem pequenas, mas que fica pesado ao longo do tempo. Mesmo com um forte apelo ao consumismo, Cristina garante que no Black Friday as pessoas podem sim economizar e fazerem boas compras. Na verdade, para que exista uma boa negociação, precisa só seguir essas dicas, ter clareza do que você precisa, também ter um teto, tá? Faz um orçamento aí e limita quanto que você está disposto a pagar por aquilo que você precisa. Com toda certeza, independente de Black Friday ou não, você vai conseguir fazer um bom negócio. Quem pesquisa consegue ter referência de vários valores de um mesmo produto e sempre encontra os melhores preços. O tradicional Black Friday acontece em Dourados no dia 26 desse mês. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas no desabamento de uma casa de 3 andares no Morro do Salgueiro, zona norte do Rio de Janeiro. O imóvel desabou por volta das 8 da noite de ontem. No local moravam 8 pessoas. A Defesa Civil vistoriou casas da região e não apontou riscos de novos desabamentos. O Ministério da Saúde confirmou mais 373 mortes por Covid no Brasil em um dia. Apesar da média móvel continuar abaixo de 300 óbitos diários, o indicador voltou a apresentar tendência de alta depois de mais de um mês em queda. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 373 mortes por Covid-19. Com isso, agora são 611.851 vítimas da doença no país. Também foram confirmados mais 11.977 novos casos de um dia para o outro. No total, já são mais de 21.977.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 259 vítimas por dia, segue abaixo de 300 pelo 10º dia seguido. Com um aumento de 16,6% em relação a 2 semanas atrás, a curva agora apresenta tendência de alta depois de ficar 34 dias em queda. A média móvel de casos aponta 9.766 novas confirmações diárias. Com uma diminuição de 4,8% no balanço de 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 8 estados apontam alta: Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Já em estabilidade estão 11 estados. E 7 estados e o Distrito Federal apresentam queda.
Hoje a cidade de São Paulo começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid, já com um intervalo de 5 meses após as primeiras doses. Na capital paulista, a partir desta quinta-feira, os maiores de 18 anos já começam a receber a dose de reforço com um intervalo de 5 meses, depois de completar o esquema vacinal de 2 doses. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, a nova etapa de vacinação vai seguir a mesma orientação anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além da redução do intervalo entre doses, a pasta informou que, independentemente de doença pré-existente, idade ou função, a dose adicional está liberada para qualquer pessoa com mais de 18 anos. Antes, apenas idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde estavam autorizados. A prioridade vai ser para a imunização com uma vacina diferente da aplicada nas primeiras doses. O Ministério da Saúde vai usar preferencialmente a vacina da Pfizer, mas aplicará também a da Janssen e da AstraZeneca. No caso de quem tomou a vacina da Janssen, segundo orientações do governo federal, é importante que a pessoa retorne ao posto para tomar uma dose deste mesmo imunizante 2 meses depois de receber a primeira. E 5 meses depois dessa segunda aplicação, ela deve tomar então a dose de reforço. Isso porque estudos indicam o benefício da dose de reforço também para os vacinados com o imunizante da Johnson & Johnson, desenvolvido inicialmente como dose única. O Brasil atingiu a marca de 297 milhões e 200 mil doses de vacinas aplicadas. Quase 60% da população já está totalmente imunizada contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e 400 mil pessoas tomaram a primeira dose, 73,7% da população. Mais de 126 milhões, quase 127 milhões, tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 59,2% da população. A dose de reforço já foi aplicada em 12 milhões 890 mil pessoas, ou 6% dos brasileiros. Em um dia foram aplicadas mais de 1 milhão 628 mil doses de vacinas contra a Covid. Cerca de 800 migrantes atravessam o sul do México com destino aos Estados Unidos. Hoje, os presidentes dos 2 países e do Canadá vão se reunir em Washington. Em busca de um sonho, cerca de 800 migrantes formaram uma caravana que atravessa o México com direção aos Estados Unidos. Desde o dia 23 de outubro, o grupo massivo já cruzou mais de 500 quilômetros em busca de um sonho: se estabelecer em território americano. Muitos fogem de gangues hondurenhas, enquanto outros apelam por melhores condições de vida no país americano. Eu diria ao presidente mexicano para nos deixar viajar em caminhões ou qualquer outro veículo, e ao presidente americano que nos deixe entrar em seu país, pois estamos atrás de um sonho. O que importa para mim é se vamos chegar a outra aldeia. O que os políticos fazem ou deixam de fazer é cada vez mais cruel. Se estão desesperados, que continuem assim, mas não podemos desistir. Não podemos encobrir a dor, as mortes que eles causaram. Não se pode tapar um éxodo. O presidente americano Joe Biden se prepara para receber o líder mexicano Andrés Manuel López Obrador e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Eles devem discutir a pandemia da Covid-19 e a migração em condições clandestinas. Este último tema é um desafio para o democrata que chegou à Casa Branca prometendo um tratamento mais humano aos migrantes. Mas a promessa de Biden gerou um efeito de chamada. Entre outubro de 2020 e setembro passado, os Estados Unidos registraram 1,7 milhão de pessoas entrando ilegalmente pelo México, um recorde histórico. Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro visitou um estádio da Copa do Mundo de 2022 no Catar e encontrou Gianni Infantino, presidente da FIFA. Bolsonaro aprova a ideia de transformar a Copa do Mundo em um evento realizado de 2 em 2 anos. Na minha opinião, um ano Copa do Mundo, obviamente, outro ano Copa de Clubes. A redução do intervalo do Mundial é uma bandeira do atual presidente da FIFA, Gianni Infantino. O presidente e seus ministros também se reuniram com o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
O estádio de Lusail, com capacidade para 80 mil pessoas, está em fase final de construção. Toda a estrutura já está pronta, com cadeiras, telões, sistema de luz e som, além de um gramado provisório. Faltam apenas obras no entorno da arena, que deve ficar pronta oficialmente no começo de 2022. Ele será o principal do torneio, que começa em 21 de novembro do próximo ano e fica a cerca de 20 quilômetros ao norte da capital do Catar, Doha. Após a visita, Bolsonaro e integrantes de sua comitiva bateram bola no gramado, jogando altinha e bobinho. Participaram da brincadeira o presidente e os 2 filhos que o acompanham na viagem, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, além do secretário nacional de Cultura, Mário Frias, do ministro do Turismo, Gilson Machado, e do próprio Infantino. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.